Bom, oi gente, aqui quem fala com vocês é Meio Bacite, sou presidente da União Cigana do Brasil. Para as pessoas que não me conhecem, né, o meu trabalho, como comecei isso, em 1986, eu fui convidado por um grupo de ciganos para fundar a primeira associação cigana no Brasil e, consequentemente, na América Latina. Até então, não existia nenhum movimento cultural cigano. Por quê? Eles chegaram até mim por intermédio de uma. Isso é histórico, tá? Isso é história do Brasil, dos ciganos no Brasil. É o. Como se fala, o recomeço, né, da nossa história, nossa participação cultural no Brasil, depois da proclamação da República. O, o governo nos limou da história no Brasil, negou a participação do nosso trabalho. Muito bem. Então tem uma moça, jovem ainda na época, chamada Cristina da Costa Pereira. Ela me procurou onde eu trabalhava, no restaurante à noite, e, e para saber, para me tentar, para me conhecer. Qual era o caso dela? Ela se apresentou e disse que estava escrevendo um livro sobre ciganos. Esse livro chama-se O Povo Cigano. Não, sentou-se à mesa comigo e começamos a conversar. Depois de uns 10 minutos, que eu estava no intervalo, né? Ela se lamentou que não tinha me conhecido antes, o livro já estava pronto. E ela me convidou para fazer a estreia do livro num lugar histórico aqui no Rio de Janeiro, que é na Praça 15, no Palácio Imperial, onde justamente os ciganos em 1500 e pouco, dia do descobrimento, em 1550 e pouco, começaram a colonizar aqui o Rio de Janeiro, né? Mas isso aí é para lembrar as pessoas que os ciganos, principalmente onde a atuação deles teve maior predominância, foi na gestão do Dom Pedro I e Dom Pedro II, onde nós fomos os ciganos nomeados como os festeiros da corte, como os cavalariços, tivemos bandeirantes. Então, toda essa produção da colonização do Brasil foi realmente com a participação dos ciganos. E, segundo alguns antropólogos, seria inviável, veja bem, a colonização do Brasil sem a participação dos ciganos. Isso quer dizer o quê? Que eles já vieram nas naus, tá? Então, ela quis resgatar isso, por quê? No Paço Imperial, aqui na Praça 15, onde os ciganos, né, na época do Dom Pedro I e Dom Pedro II, foram nomeados também como os festeiros da corte. E ali os ciganos faziam suas serestas e no segundo andar a corte, a realeza, ficava vendo os saraus que os ciganos faziam, passavam a noite cantando ali, né, e dançando. Isso é histórico. Bem, eu fui. Alguns ciganos vieram comigo. Aquilo ali ficou cheio quando começamos a tocar. Não existia música cigana, ninguém tocava música cigana. Então juntou uma população enorme ali, ouvindo a música, foram se aproximando e encheu o passo. Bom, acabamos de tocar. Depois de 30 dias, a Cristina apareceu com um grupo de ciganos elitizados, tá? Todos acadêmicos, formados. O médico, não pode se esquecer disso, doutor Oswaldo Macedo, neurologista de forma mundial. Antônio Guerreiro, falecido agora há pouco tempo, maestro e professor aqui da Universidade Federal, desculpe. Liane Duarte,
cigana também, todos ciganos. Ela é assistente social do governo, você vê, só gente desse porte. E eles vieram me propor a fundação do Centro de Estudos Ciganos, que foi a primeira entidade cultural realizada aqui no Brasil e América Latina, veja bem. Me escolheram para ser presidente. Eu falei, peraí, vocês que são todos formados, por que vocês não querem assumir a presidência do Centro de Estudos Ciganos? Eles alegaram o seguinte, Mio, porque eles eram aqueles ciganos que se afastaram, né? Justamente para conseguirem trabalhar e galgarem essas posições sociais. Por quê? Complexo medo, né? Se escondiam. Os gadieis não assumiam a ciganidade dele. E eles alegaram que eu tocava violino, depois daquela apresentação que nós fizemos, que eu falo o idioma romano-cigano e que os ciganos me acompanharam ali, o que não acontecia com eles. Só assim, bom, eu não me sinto à vontade porque eu tenho mal cursei o segundo grau, como eu posso liderar vocês todos formados, né, elitizados? Eu não me sinto bem, não, vamos, e vai ser você, vai ser você. Aí eu falei, bom, eu vou assinar durante um ano só, para ficar um ano, para vocês poderem fazer a documentação e legalizarem, né, a instituição. Agora, mas por que isso? Porque eles não queriam assumir. Logo, veja agora a minha situação de todos os ciganos no Brasil. Cartomancia, quiromancia era contravenção penal. Veja bem, a polícia entrava na tua casa, se você fosse cartomante, e levava você preso. Não precisava mandato, não. Éramos considerados contraventores, iludir fé pública. Então, nessa condição, eu, apesar de estar tocando profissionalmente, como um dos primeiros ciganos assumidos, tocando dessa minha colônia, tá? Assumido, que todo mundo aqui, os meus colegas, eu nunca neguei a minha ciganidade. Mas embora eu tivesse uma profissão músico, minha mulher, cartomante, veja a situação, hein? Contraventora. Minha irmã praticava quiromancia, vivia da quiromancia, contraventora. Minha mãe, contraventores. Então, todas as mulheres da minha família eram contraventores. E nós, meu pai, meu irmão, meus tios, que vivíamos da cartomancia, éramos considerados cafetões ou gigolôs. Era assim que nós éramos considerados. E falei, logo eu, que sou considerado, para os gadieus, os não ciganos, um gigolô, embora eu trabalhe, embora eu tenha minha família toda assim. Então, quem é cigano sabe que existem certos grupos de ciganos, não vamos generalizar, né? Eu mostrei para vocês agora que ciganos têm tudo quanto é profissão. E tem aqueles mais radicais, onde o homem realmente, ele faz, vamos dizer assim, na nossa língua, o rolo, né? O cigano sabe o que é isso. Vende um carrinho aqui, vende um... Mas não somos os mantenedores da família. Eram as mulheres com a quiromancia, que eram as responsáveis para manter, né? Então, nesta condição, veja bem, de gigolô, cafetão, eu assumi isso. Aí é que está o problema. Muito bem, convidei os ciganos para irem. Marcamos o primeiro encontro da cultura cigana, foi na casa Rui Barbosa, aqui em Botafogo, na rua São Clemente. Mas aí, muitos ciganos vieram, mas com medo. A história é muito longa. Então, mas eu vou relatar o mais rápido para vocês entenderem como é que foi assumir essa liderança. Assumir não, foi imposta. Eles praticamente me obrigaram, né? Não, você vai ser, porque é você, eu tinha que ser o seu Mio Vacite. Muito bem. Eu reuni, naquela época, umas 25 ciganos e ciganas para nos apresentar no palco que fazia
a primeira exposição cultural no Brasil e América Latina. Volto a repetir. Tava fácil, né? Mas não tava não. Bom, vocês vão entender agora como foi difícil começar isso. Que ninguém tinha coragem para assumir, nem os que não viviam, no caso da diretoria desses ciganos, que não viviam da quiromancia, quer dizer, eles não eram cafetões considerados nem gigolôs, eles tinham as profissões deles, seria o mais lógico eles assumirem, não é isso? Mas escolheram o quê? Quer dizer, na época, um gigolô, o seu Mio Vacite, com a mãe, mulher, todos cartomantes, quiromantes. Veja bem a situação. Muito bem. Isso é só o começo. Quando eu reuni mais ou menos umas 20 mulheres ciganas, quando nós íamos dançarmos ali, e música cigana não existia. O que eu tinha que tocar, meus filhos eram pequenos ainda, não tinha grupo cigano. Eu tocava em restaurante, música cigana era chardas, olhos negros, duas guitarras, dança húngara de branco, quer dizer, o clássico cigano que tem todos, né? Os livros que quem começa a aprender música, violino, tem, isso é um clássico, né? Considerada música erudita cigana. Mas a música cigana mesmo, ninguém tocava. Bom, levei meus colegas. Aí quando na hora de. Veja o constrangimento, a situação. Veio o Renatinho Cigano. Renatinho Cigano ele foi muito conhecido porque ele foi um dos acordeonistas que acompanhou Elba Ramalho, um talento, ele mora em São Paulo. Ele tinha 18 anos. Ele chegou perto de mim e falou, tio, é o seguinte, vai ter televisão aqui? Eu falei, nós convidamos algumas televisões, não sei se vão vir ou não. É porque lá onde eu moro, em São Paulo, ninguém sabe que minha mãe, que nós somos ciganos, minha mãe joga búzios, a gente se escondia atrás do búzios, né? Não tinha anúncio nenhum de cartomante, baralho cigano, não. Isso veio depois que nós entramos para fazer esse trabalho. Não existiam. As mulheres botavam carta, mas botavam anúncio, joga-se búzios, que era permitido então, na época. Bom, chegou no dia, veja só. Primeira coisa no palco, eu procurei o Renatinho. Mas antes eu falei para ele, olha, se quando você vê a televisão, aquela câmera que está piscando aquele vermelhinho, você se esconde, vira o rosto, é porque ninguém sabe lá, tio, não pode saber. Tá bom, você dá um jeito. E ele ficou no cantinho do palco. Aí quando eu olhei no palco, duas coisas impressionantes. Eu procuro o Renatinho, cadê o Renatinho? Estou olhando assim. Aí eu vejo um acordeon bonito, que era um Super 6 que ele tinha, e um garoto com cara de 18 anos, com aquela barba postiça tipo russo, mas foi muito engraçado, para se disfarçar, para ninguém reconhecê-lo, né, no bairro dele, que era cigano. Mas ele não ia deixar com o tio, tocar com o tio Mio. Eu morri de rir ali, foi muito engraçado, né? Tudo bem. Mas você veja o constrangimento, né? O medo que se tinha de assumir a ciganidade. Aí procurei duas ciganas, Marilza e Chiquita. Aí onde e Cida, desculpe. Onde elas estão? Elas, então vocês não vão acreditar. Elas estavam num banheiro com desinteria nervosa. É, foi assim que nós fizemos a primeira apresentação cigana no Brasil. Ciganas com desinteria nervosa. Por que desinteria nervosa? Porque, bom, ciganas leem carta, veem o futuro e fazem trabalhos. Vamos esclarecer isso, né? O trabalho, geralmente, doença, pessoas que querem procurar trabalho, procuram um emprego, ou na maioria dos casos, casos amorosos, né? O marido de volta, o amante, o namorado. Então vamos fazer um trabalho, né? O trabalho custa tanto. Aí é que entra o nó. Eu quero que vocês entendam o drama. Se vai dar certo, se não vai, se é jogada, não me interessa. Mas sabe qual é o risco que nós corríamos na época? É
chegar uma ex-cliente de qualquer uma daquelas cartomantes, eram mais de quase 20, todas cartomantes. Chega uma ex-cliente com dois polícias do lado e fala assim: foi aquela mulher lá que me roubou, me fez um trabalho e não deu certo. Era cadeia, era direto para a polícia. Dá para você entender agora? Hoje eu posso falar isso abertamente, né? Eu não julgo se é grupo, se não é, se é 71. As pessoas acreditam, né? Até hoje existe qualquer tipo dessas gente que trabalha com isso. Você paga por um serviço, né? A promessa para o santo, você também paga alguma coisa, né? Então foi isso. Esse era o nosso risco. Por isso elas estavam. Mas essas mulheres, na verdade, não gosto de dizer essas palavras, foram verdadeiras guerreiras, que ninguém sabe nem o nome delas. Estão esquecidas por aí. Então foi assim, Isolda e caros ouvintes, que nós começamos o movimento cigano no Brasil. E muita gente hoje não sabe e não dá valor, sabe? E hoje até são um pouquinho, sei lá, e que eu não gosto. É... Como eu vou explicar isso, meu Deus do céu? Eles são arrogantes, se tornaram arrogantes, os ciganos. E eu sempre digo que a arrogância não é próprio do cigano, mas a humildade sem ser serviçal. Que ninguém sabe como foi difícil e o risco que nós corremos. E eu correndo o risco de, como representante, presidente de uma associação cultural cigana, ter a minha mãe, minha sobrinha, também botava carta, minha mulher, correu o risco de chegar uma cliente, né, se sentindo iludida, e acusar uma das nossas mulheres, inclusive a minha, da minha família, e levá-las, botar no camburão e levar. Assim é que foi feito o primeiro movimento cigano no Brasil. E fora isso, eu entendo que muita gente não sabe, estes ciganos, você vê, eles não assumiram, todos eles com profissões, não viviam da cartomancia, mas se protegiam por medo de quê? Serem perseguidos. O preconceito não, talvez impedisse a carreira deles. Como praticamente ninguém sabe, eu fui impedido, Isolda, por quase 35 anos, quase 40 anos. Agora que meu irmão se aposentou, é que assumi o meu sobrenome Vacite. Durante 45 anos, eu trabalhei com o nome artístico de Vacite. Por quê? Porque o meu irmão é do Poder Judiciário. Ele é promotor público, se apresentou agora como procurador de justiça. Só depois que ele se aposentou é, é que eu assumi o meu nome. Então, é muito pesado, parece que não. Você fazer um trabalho cultural, mostrando o lado bonito da sua cultura, tentando resgatar, levantar a moral dos ciganos. A intenção foi essa. Eu ter que negar por quase 40 anos o meu sobrenome. Então foi nessas condições, Isolda, que nós começamos a fazer o movimento e gostaria de falar para esses jovens arrogantes que estão aí batendo no peito, querendo saber quem é cigano, quem não é cigano, quem é autêntico, quem não é, sabe? Discriminando. Não podem fazer isso. Nós somos o único povo no mundo que podemos perseguir alguém. Do nome que eu tive que omitir o meu sobrenome. Na verdade, eu falei várias datas, mas foram exatamente 40 anos, tá? E é pesado. E eu vejo agora essa arrogância de pessoas querendo julgar, principalmente as pessoas de Umbanda, se estão dançando bem o cigano, a dança, né? Ou não, não me interessa esse lado. O importante é que essas pessoas nos aceitaram e acreditam
na força de uma entidade cigana. Então eu faço um alerta para estes jovens que estão começando aí agora, que já encontraram a cama feita, que sejam mais moderados, porque não temos o direito de perseguir alguém agora. Senão nós estamos fazendo o mesmo que fizeram com a gente há quase 2000 anos. Entendeu agora? É isso que me preocupa e até me revolto às vezes. Tá? E o que eu vejo é uma falta de... que nos falta um pouquinho uma liderança realmente justa para essas pessoas que estão ingressando agora na nossa cultura. Sabe? Não tem muitos, eu vejo aqui claramente, eu não vou acusar ninguém pessoalmente, muitos não têm nenhuma capacidade de liderar. Ficam numa disputa de ego, querendo mostrar trabalho, colocando tudo que faz, detalhes, sabe, se tornando assim até inconvenientes. Eu acho que as pessoas devem trabalhar, postar o seu trabalho naturalmente e serem mais humildes, tá? Não se esqueçam que no dicionário, inclusive eu consegui tirar os verbetes pejorativos do dicionário Aurélio. Eu tenho tudo que eu falo, eu provo, Isolda. Nós estávamos o único povo no mundo classificados como, no figurativo, velhaco, trapaceiro, ladino, comerciantes, só alguns detalhes, comerciante de objetos subtraídos, ladrão, o único povo no mundo classificado dessa forma. No dicionário Aurélio Viana, que era obrigatório aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu recomendo que vocês, essa juventude aí, que fala muito, conseguisse o dicionário antes de 2000 e o atual agora. Não houve briga, não houve problema de processar ninguém. Fiz 2 pedidos a Aurélio em público, na TV Tupi e no Canal 13 na época. E eles entenderam, sem briga. Não podemos partir para agressão, porque na minha opinião, são todas essas frases que eu digo, tá? E faço questão que dê o referencial. Nós somos o povo mais pacífico do mundo. Nunca fizemos a guerra. Mil Vacite, por favor, pode colocar assim, tá? Porque as pessoas repetem e não dão nenhum referencial por questão de vaidade, tá? E na minha opinião, um símbolo também, vou dizer aqui agora, são frases que eu tenho. Eu estou também numa reunião, trabalho com os afros também, nós estamos junto com eles, nos apoiam muito. E eles querendo, o pombo da paz é cristão, né? É um símbolo cristão. Então não podemos ter na Câmara do Vereador símbolos cristãos. Quando se fala de minoria étnica, ela tem que ser, né, laico. O fórum, a Câmara dos Vereadores, deputado, tem que ser laico, não tem que ter imagem de santo, coisa nenhuma. Porque fala de todos, respeita a todos. Então eu falei, por que não um cigano? Existe o povo mais pacífico no mundo? Depois dessa frase que eu disse, somos temperamentais, sim. Existem rixas de família, que é natural. Mas não jogamos bombas e assassinamos mulheres, crianças e grávidas. Não explodimos, não fazemos terrorismo. Então eu classifico dessa forma. E outra frase que eu faço questão de dizer, até marcado também, é sobre a nossa bandeira. Que eu digo, a nossa bandeira é a única que não está manchada com o sangue dos inocentes. Pode escrever embaixo, Mil Vacite. Eu faço questão também de deixar que ciganos, assim como vários líderes ciganos, ciganos não, líderes de outras etnias, fazem frases e os seus admiradores que pertencem a essas etnias, eles colocam. Vocês já repararam? Esse é o mal do cigano. Você vê o Martin Luther King, as frases dele,
Todos os seus condescendentes colocam lá, fazem questão. Mandela, Mil Vacite, ninguém repete as minhas frases. Porque vaidade de não reconhecer a liderança do mais velho. E, na verdade, onde eles estão sentados hoje, eles devem ao nosso trabalho aqui, a nossa coragem. Não tem mais falsa modéstia nenhuma de dizer isso. As coragens daquelas 25 ciganos que estavam lá, ciganos e ciganas, no palco, temendo serem levados todos nós para a polícia, para a delegacia, como gigolôs, vagabundos e cartomantes, trambiqueiras. Essa foi a nossa realidade dura, né, de ouvir isso. Então, eu tenho uma das que eu vejo, dessa que falta um pouquinho na União Cigana, não na minha associação União Cigana, porque eu vejo muita questão de ego, sabe, reconhecerem um mais velho, fazendo questão de ter uma sabedoria. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Alguns anos atrás morreu um dos ciganos mais velhos aqui no Rio de Janeiro, ele estava com 80 e poucos anos. E eu, na época, tinha uns 50, a minha faixa etária dos meus amigos, né? Era de 50, 60. E, de repente, um cigano mais ou menos com 60 anos, da minha turma, ele falou para mim assim: e agora, Mio, quem vai nos aconselhar? Você veja, hein? Aqui não. Aqui uma jovenzinha, 19, 20 anos, quer ser vereadora, quer ser deputada, passando esse direito aos mais velhos, sem perguntar, entendeu? A própria família, ao próprio mais velho. Esta é a cabeça cigana que ninguém vai entender. Então é muito difícil, sabe, Isolda, o meu trabalho aqui. Alguns reconhecem o trabalho, mas a maioria desses jovens estão perdendo essa ciganidade, o feeling. Por exemplo, eu digo, tem um colega, mais um exemplo, que ele abraçou a causa indígena. E ele quer ser indígena. Eu falei, tudo bem, ô fulano, vou dizer o nome. Mas você sabe que os indígenas não se beijam na boca? Eles se beijam esfregando o narizinho um no outro, né? É, ele respondeu. Você vai fazer isso então, né? Eu falei, vou. Mas você vai sentir o que ela sente? Você só vai imitar. Dá para entender agora? Porque que, na verdade, eu acho que abre as portas para todos os simpatizantes, entendeu? Os que são descendentes ou não. A minha única, sabe, rejeição que eu tenho é que os ciganos fiquem conscientizados disso. Que eu quero estar nas situações lá, políticas, conversando com ciganos. Porque quando você fala, muitos não sabem nem mais falar o seu idioma. E quando não há identificação do idioma, você perde a identidade, perde a maneira de pensar. Você passa a pensar diferente. Este é o maior problema. Então, eu me recusei a ir para Brasília, e recuso, porque eu só vou se for reconhecido. Eu não vou mais entrar em concurso e disputar com meninas de 18, 19 anos uma cadeira na CEPIR. Para mim é humilhação. Não é questão de machismo, não. Nós somos patriarcais. E vivemos assim há pelo menos 2000 anos. Deu certo. A mulher tem a sua autoridade em casa, sim. Mas na hora da truculência, sabiamente ela coloca o homem na frente. Isso é sabedoria. Não existe essa competição que existe entre os não ciganos com os ciganos. Estão mudando isso. Isso é uma das causas, né? Então, quando você não consegue, ou eu vou lá, estive lá. Quando, na minha opinião, Isolda, se eu não tiver, porque os ministros eles têm sim como se informarem, né?
saber quem é cigano, quem não é cigano, quem representa, quem não representa. Ele não pode chegar lá, o cara se autodeclarar e aceitar o sujeito, como é o caso Nide, de Maura Piemonte e Ramanush. O que que eu vou conversar? Eu digo nomes, tá? Não tenho nada contra. A minha cabeça não bate com a deles, não tem como. Então, para mim, é muito difícil. Então, eu me retirei da CPI, eu não entrei nesse último concurso agora, porque não tem como eu conversar com pessoas que pensam diferente e não falam meu idioma. A força das palavras é muito grande. Você vê que o maior problema dos tradutores é fazer a tradução por exemplo, o mais fácil agora, o inglês, Shakespeare, por exemplo. Porque a maneira de eles colocarem, se você traduzir para português, não reflete o verdadeiro pensamento do que ele quis dizer. É assim com o idioma cigano. Quando me pedem traduzir, se eu pensar em português, não dá nada, não tem a força que tem traduzido no meu idioma. Esse é o problema, porque eu questiono isso. Então, os ciganos têm que ter mais ou menos um pouco de humildade, os que são ciganos, e exigirem sim a presença de um mais velho, mesmo como simbolicamente estar junto deles. O que eu vejo é uma garotada, entendeu? Uma moçada aí, cada um ser um passando por cima do outro. E a gente tem que ter cuidado, porque senão eles vão enfiar os pés pelas mãos. Bom, eu não vou me estender mais, que eu não sei nem se eu estou fugindo do assunto, Isolda. Eu queria também fazer um lembrete aqui sobre a nossa amiga aqui, uma líder aí, uma cigana, Marlete, né? Ela me convidou até o mês passado para fazer uma festa do aniversário dela e até participar de um filme, hein? Eu avisei que eu sou um tremendo canastrão, mas eles insistiram. O filme vai ser inaugurado agora, parece que 24 de maio, aí em Brasília. Não perco, o título é muito boa a história. Cigano Negro. É muito importante isso. Tem o nome, né, o Cigano Negro. É muito importante esse filme. Eu gostaria de agradecer a Marete, ao Fábio, a produção toda, aos atores, fantástico, ao Lino, tá? E a você também, toda a sua equipe. E você depois aí, como nós combinamos, tá? Você faz a sua edição, aproveita, porque eu não sei se eu falei mais do que o tempo, e vou te mandar a foto daqui a pouco também, tá legal?